Fala galera, quem fala é o Lopes. Hoje eu vou tirar uma dúvida que muita gente me manda. Vale mais a pena investir nas ações do Banco do Brasil ou em fundos imobiliários, mesmo com a Selic a 15%? Fica até o final comigo que você vai entender com clareza onde talvez seja melhor você colocar o seu dinheiro. Lembrando que nesse vídeo a gente nunca faz recomendações, mas tenta te esclarecer para que você tome boas decisões baseadas em informações importantes para você, investidor. A gente vai iniciar falando o que é que significa investir no Banco do Brasil. A gente sabe que o Banco do Brasil é uma instituição sólida, com mais de 200 anos de presença no nosso território nacional. Foi o primeiro banco do país, é um ótimo pagador de dividendos e é um banco que investe em diversos setores: imóveis, agronegócio, crédito para pessoas físicas, para pessoas jurídicas. Nos últimos anos se valorizou bastante, mas nesse ano tem enfrentado grandes dificuldades. A gente já sabe que principalmente a inadimplência do setor do agronegócio, que pegou crédito emprestado com o banco, fez com que as ações se desvalorizassem, fez com que o payout da empresa diminuísse, os dividendos diminuíssem e estivesse enfrentando uma desvalorização um pouco maior do que o esperado nesse ano de 2025. Já investir em fundos imobiliários, você mesmo sabe, são um tipo de investimento em que você pode investir em imóveis ou em recebíveis imobiliários, onde a maior parte do lucro das empresas que administram esses negócios vai ser repartida com você. A gente sabe que essa maior parte a gente quer dizer pelo menos 95%. E alguns exemplos de fundos imobiliários sólidos e com uma boa valorização nos últimos 12 meses, que a gente já sabe e acompanha aqui nesse mercado: o CLN11, pagando aproximadamente R$ 1 por cota. É um fundo que apresenta boa valorização nos últimos 12 meses. É um fundo que tem uma consistência no pagamento de seus dividendos. É um fundo que investe em uma demanda do mercado, que é clínicas e hospitais, focando somente em um setor essencial que todas as pessoas demandam. Já o Habite11 é um fundo que investe em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Tem se beneficiado bastante com a alta da taxa Selic, porque a maior parte dos CRIs em que eles investem está atrelado à taxa CDI e, por conseguinte, à taxa Selic. Já o terceiro fundo é o BCRI11, que também investe em CRIs, sendo um fundo imobiliário que paga ao mês um dividend yield médio de 1,2% a 1,4%, muito acima da média dos fundos imobiliários. E eu preciso te dizer, a gente sabe que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o que torna tudo isso muito mais atrativo, já que você não vai ter a pata do leão arrancando um pedacinho do dinheiro que você recebe todos os meses em forma de renda passiva. Agora, comparando o investimento em fundos imobiliários com o investimento no Banco do Brasil, a gente tem o seguinte: no Banco do Brasil você vai ter o pagamento de dividendos a cada 3 ou a cada 6 meses. Já os fundos imobiliários, você recebe dividendos todos os meses isentos de imposto de renda. No quesito valorização, as ações não têm um teto. Especificamente, as ações do Banco do Brasil têm sofrido sim uma desvalorização no mercado, mas isso não quer dizer que com as medidas tomadas ainda nesse ano, a gente não tenha uma boa perspectiva para essa ação a partir do ano de 2026 e uma boa recuperação. Já os fundos imobiliários podem sim se valorizar, mas não tanto quanto as ações, mas sim de uma forma moderada. O risco desses dois ativos, o risco dos fundos imobiliários é o risco da vacância e na inadimplência dos créditos de recebíveis imobiliários não pagarem o dinheiro que tomaram emprestado. Já no Banco do Brasil, a gente tem a parte governamental, porque infelizmente temos a influência política dentro desse banco, e o mercado, que pode ter boa ou má expectativa com relação a essa ação. Quem busca uma ação sólida no mercado e com uma boa perspectiva e que não tenha ansiedade para receber os seus dividendos, estar disposto a arriscar um pouco mais, talvez a ação do BBSA3 seja para você. Já se você está procurando uma renda passiva todos os meses, talvez os fundos imobiliários seja a sua melhor saída. Só que de todos esses fatores que a gente acabou de falar, tem um ponto-chave. O valor da Selic está em 15%, um dos maiores dentre os últimos anos, conforme essa tabela que a gente está te mostrando aqui. E por que isso é importante? Porque para a gente começar a investir em ações ou em fundos imobiliários, eles têm que compensar essa segurança que a renda fixa nos proporciona, além do mais, dessa alta na forma de juros que vai nos pagar em forma de dinheiro ao multiplicar o nosso patrimônio. Por isso, dois pontos são importantes aqui. O primeiro é a estratégia de investimento e o segundo é o horizonte de eventos e o horizonte de tempo. Quanto à estratégia, uma boa estratégia na sua carteira, com uma boa diversificação, vai te garantir benefício de ambos os lados,
tanto da renda fixa quanto da renda variável. Mas a gente sabe, a taxa Selic não tende a ficar nesse valor e nesse patamar por muito tempo. Ainda assim, dá sim para você lucrar talvez na marcação ao mercado, vendendo e comprando títulos de renda fixa, mas talvez isso não seja consistente ao longo dos 5, 10, 15 anos que a gente tem pela frente. E o que mais a gente quer não é um investimento que nos dê trabalho, muito pelo contrário. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para estudar investimentos ou até mesmo para investir. É por isso que o tempo é tão precioso. É importante que a gente invista, mas de forma simples, fácil, sem precisar estar acompanhando o mercado o tempo todo para ter que vender aquilo que você comprou e comprar aquilo que você não comprou e que agora está mais barato. Muito pelo contrário. A estratégia de keep and hold faz com que o tempo seja o seu maior aliado, independente se a ação está cara ou barata. A chave de tudo isso é diversificar. Diversificar em ações, diversificar em fundos imobiliários, diversificar na renda fixa. Porque tudo isso vai te permitir que você esteja alinhado e a sua carteira esteja equilibrada para não sair perdendo em nenhum dos 3 segmentos de mercado. E para concluir, e não deixar você a ver navios, olha só, a conclusão é a seguinte: se você busca por renda passiva todos os meses, a chave é fundos imobiliários. Dá uma olhada nesses últimos 3 que eu comentei aqui com você. Se você busca valorização, está disposto a receber também dividendos, mas não todos os meses, e aceita a volatilidade do mercado, talvez as ações do Banco do Brasil estejam em uma boa oportunidade para você enriquecer a sua carteira, em você enchê-la de oportunidade. Mas lembre-se, não há nada ideal, isso depende do tipo de investidor. Se você tem um perfil mais conservador, se você visa somente dividendos ou se você visa valorização e dividendos. Lembrando, a opção do meio, visar só em dividendos, muitas vezes pode te trazer prejuízo da sua carteira. É importante que você analise todos os aspectos associados a cada tipo de investimento: ação, fundo imobiliário e renda fixa. Quer aprender a investir? Quer aprender a como escolher uma boa ação, um bom fundo imobiliário, um bom título da renda fixa para ter rentabilidade, diversificação e proteger a sua carteira e renda passiva todos os meses? O link do meu curso está aqui embaixo, tá? Eu te convido a ir lá, a conhecer ele e a tirar todas as suas dúvidas, porque o meu WhatsApp está lá também. Valeu, galera, e até a próxima.